Antes da gente ler o texto aqui, eu queria fazer uma pergunta aqui, duas perguntas para ele, antes da leitura do texto. São duas coisas diferentes. Outro dia eu falei que eu ia fazer uma pergunta assim, e o pessoal ficou falando, a turma lá dos adolescentes falou comigo, cuidado, vem uma pegadinha. Então agora eu já aviso antes, para ninguém ficar preocupado com a pergunta. Mas a primeira pergunta aqui seria o seguinte: qual que é o objetivo, ou qual seria o alvo de todo cristão? Qual é o alvo de todo cristão? Qual é o alvo seu como cristão, né? Faz parte do corpo de Cristo? Qual que é o alvo nosso? O céu. Nosso alvo é o céu, salvação, a vida eterna. Esse é o nosso alvo. Agora, qual que é o alvo, por exemplo, dessa igreja estar construindo aí, expandindo? Qual que é o alvo da igreja? O que vocês pretendem com isso? Mais almas. Muito bom. Então, eu falei que eram duas coisas, dois alvos distintos aí, né? Alcançar mais almas, mas porém esse também está um pouco ligado com relação ao céu. O nosso alvo pessoal é a vida eterna e queremos levar outros conosco. Os eleitos de Deus ainda não alcançados aí, estão por aqui em Florestal, ou que ainda virão para aqui, para essa região. Então vamos expandir, porque o alvo é de fato crescer. Muito bom, isso é bênção para nós. Agora, quando nós temos alvos específicos, nós precisamos entender isso. O alvo não é só você ter um alvo. Quando nós temos alvos específicos na nossa vida, nós precisamos nos empenhar nisso. Nós precisamos trabalhar com afinco para que esse alvo seja atingido, seja alcançado. Se a gente converter isso que eu estou falando aqui agora para a expansão da igreja, se a igreja não se empenhar na evangelização da cidade, como é que vai ser? A gente não vai ficar daqui de dentro só orando e dizendo: Senhor, envia os seus eleitos, porque a resposta de Deus Ele já deu: ide para buscar os eleitos. Então, se a gente não tiver esse empenho em qualquer alvo da nossa vida, a gente sabe que os coaches hoje por aí, eles falam sobre metas, planos, planejamentos, alvos e tudo mais, objetivos, mas se você não batalhar por nada disso, não vai fazer sentido, não vai acontecer. Então, nesse texto que nós vamos ler aqui do apóstolo Paulo, ele vai nos dar pelo menos três direções que nós precisamos caminhar nelas para alcançar os nossos objetivos, e vocês aqui como igreja do Senhor Jesus, alcançar aí esse objetivo de crescimento. Então vamos lá, Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos cortar o texto aqui, a perícope, no meio, não totalmente no meio, mas no finalzinho aqui, porque nós vamos ler do versículo 1 só até o versículo 5, nós vamos deixar o versículo 6 e 7, que está dentro do mesmo texto, ou contexto, para uma outra oportunidade, ou quem sabe depois o pastor Márcio, se quiser dar continuidade aí, ele pode continuar. Muito bom, então, Filipenses 4, do versículo 1 até o 5, e a palavra nos diz assim: Portanto, meus amados irmãos, ou meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, mas eu misturei o nome das duas. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação
conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aleluia. Irmãos, então, a gente vai caminhar nesse texto aqui pensando nisso. Não tem como alcançar o alvo, não tem como atingir o alvo sem esforço. Se uma pessoa que pratica atirar flechas, se ela não se esforçar, não se empenhar, não praticar para acertar o alvo, ou alguém que pratica qualquer tipo de esporte que seja tiro ao alvo, ele vai precisar se esforçar para isso, para conseguir atingir o alvo. Senão, fica difícil. Não é simplesmente estabelecer um alvo. Não conseguiremos alcançar o alvo sem o esforço, sem a firmeza na fé, sem a busca da santificação. E agora falando aqui do nosso alvo espiritual, seja ele qual for, nós precisamos nos esforçar, ser firmes na fé, buscar a santificação. Você quer ver uma coisa? Às vezes quando a gente vai acostumando já fica até mais fácil, mas é fácil vir para a igreja domingo à noite, por exemplo. Às vezes a gente chega domingo à tarde, está cansado, chega à noite com aquele cansaço, aí não dá vontade de vir na igreja. Se a gente não se esforçar, a gente não vem. E quando a gente falha um domingo, o outro a gente já começa a querer relaxar mais ainda, e aí vai só esfriando. Então, para tudo nessa vida que a gente vai fazer, tudo precisa desse esforço, precisa dessa dedicação. Agora, preste atenção aqui, Paulo está falando para os irmãos da igreja de Filipe. E lá na igreja de Filipe também eles tinham algumas barreiras que eles precisavam ultrapassar. Para a igreja alcançar o alvo, eles precisavam também de esforço, eles precisavam de firmeza na fé, eles precisavam buscar a santificação. Para alcançar os objetivos é preciso ultrapassar as barreiras que surgem na caminhada. E lá na igreja de Filipe não era diferente, como é nos nossos dias hoje aqui. Nós enfrentamos muitas dificuldades. Se você perguntar aí, foi fácil chegar até o ponto que já chegou aí nessa construção? Eu acompanhei um pouquinho no grupo lá, que a turma fica falando sobre os problemas que vão surgindo aí. Então tem um negócio que tem que trocar, parece que tem uma porta que foi colocada ao contrário. Eu vi desse negócio lá, uma porta que foi colocada ao contrário, isso mesmo, como é que é isso? Mas tudo tem dificuldade, tudo a gente tem que ir superando, tudo a gente tem que ter paciência, em tudo a gente tem que ter esforço. Então a igreja de Filipe também tinha os seus problemas, as suas dificuldades, as suas barreiras que eles precisavam enfrentar. Na igreja, irmãos, nós temos muitos problemas, muitas dificuldades. E a gente falando aqui, eu comecei falando aqui de uma discussão teológica, por exemplo, uma das dificuldades que havia na igreja de Filipenses ali, é porque tinha as heresias que estavam entrando dentro da igreja. Existiam as discussões teológicas na época, as doutrinas que os gregos pregavam, e que traziam a filosofia grega, né, que trazia muito problema para a turma da igreja ali, principalmente os seus líderes, para Paulo. E Paulo teve que escrever essa carta aqui, combatendo algumas heresias que estavam invadindo a igreja naquela época. Quando a gente pensa em igreja, a gente tem que pensar assim: olha, existem os problemas externos, aqueles que vêm de fora para dentro, e existem aqueles problemas de dentro, os internos, aqueles que acontecem aqui no nosso meio mesmo, as dificuldades aqui cotidianas. E é por isso que Paulo então vai dizer para os irmãos assim: olha, ele vinha tratando desses assuntos. Observou como que começou Paulo dizendo aqui, ó? Ele começa assim no versículo 4, ó, segura aí, ó. Portanto, meus amados irmãos, ou seja, portanto, ele já vinha falando de alguma coisa, e agora ele diz: portanto, depois de todas essas coisas que eu já falei, permanecei firmes no Senhor. Ou seja, o conselho de Paulo aqui para a igreja é: não se detém diante dos problemas, não se detém diante das dificuldades, não se detém diante das vicissitudes da vida. Uma vez eu ouvi um pregador falando, e ele disse assim: ó, o problema não vem só não, às vezes vem em dupla, trio. Quando você pensa, chega um problema, quando você pensa que é só aquele, daqui a pouco você está com o outro. Então, nós não podemos nos deter diante dessas coisas, diante dessas dificuldades. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: no mundo tereis aflições. Se a gente ficar desanimado por causa das dificuldades, dos problemas que a gente enfrenta, então nós vamos parar. Chegou aqui uma certa
agora? Fazer o quê? Vamos parar diante dessa dificuldade? Não. Vamos contornar o problema. Você sabe por que um rio é cheio de curvas? É porque a água vem jorrando e quando chega em um determinado lugar que ela não consegue passar, ela desvia. E vai, faz a curva e passa por outro lado. Como seria bom se a gente entendesse isso e aplicasse na nossa vida, né? Você chegou diante de alguma coisa que está difícil demais, se você não está conseguindo resolver, contorna. Ou então ore ao Senhor para você passar por cima, até se for o caso. Mas o que a gente não podemos fazer é nos deter diante das dificuldades que surgem, porque quando nós lemos as histórias bíblicas, nós vemos que todas as igrejas, todos os apóstolos, todos os profetas e até mesmo o próprio Jesus encontrou muitas dificuldades. Então, queridos, o conselho de Paulo para a igreja de Filipe e o conselho de Paulo para nós aqui hoje é esse: permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no Senhor. E aí surge aquela pequena dúvida, né? Se a gente perguntasse assim: pastor, como é que se permanece firme no Senhor? Como é que a gente vai permanecer firme no Senhor? Eu queria pegar como exemplo aqui a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja que estava surgindo ali, a igreja neotestamentária, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Tem esse aí? Para a gente ler juntos? Vamos ler juntos? Como Paulo vai nos dar aqui a dica de como, Paulo não, Lucas, né? Está nos dando aqui a dica de como é que nós permanecemos firmes no Senhor. Paulo tem um conselho: irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Agora, como é que nós vamos permanecer firmes no Senhor? O texto de Atos dos Apóstolos vai nos dar essa diretriz aí. O que a gente precisa fazer para permanecer firme? Vamos lá? Vamos ler juntos? Dá para ler? Atos 2:42. Atos 2:42. Esse texto vai nos ajudar muito, irmãos. Quais são os passos, ou talvez os principais passos que nós precisamos dar aí para a gente permanecer firme no Senhor? Vamos lá, todos juntos? E perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem outras coisas? Tem. Mas eu diria que essas aí são as principais. A doutrina dos apóstolos aqui, ó. Qual que era a doutrina dos apóstolos? Está tudo registrado aqui na Bíblia. Então, para permanecer firme no Senhor, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso meditar nas Escrituras, eu preciso ter prazer na lei do Senhor, eu preciso ler essa palavra dia e noite, e eu preciso ter ela guardada dentro do meu coração. É assim que nós vamos permanecer nas Escrituras. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, o que ele disse? Está escrito. Satanás dizia: está escrito, mas também está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como? Palavra. Guarda na sua mente, guarda no seu coração, e você vai aprender isso. Permanecer firme no Senhor. Permanecer firme no Senhor. Na comunhão. Como que é importante, irmãos, a comunhão dos remidos do Senhor? É agradável ao Senhor que os irmãos vivam em união. O que o Salmo diz? Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Aonde? Ali aonde? Aonde a comunhão. Aonde os irmãos estão vivendo unidos, aonde a igreja tem amor um pelo outro, aonde a igreja desfruta do prazer da presença um do outro, aonde a igreja desfruta dessa comunhão, dessa intimidade. Agora, onde há contenda, onde há dissensão, onde há divisão, o que acontece? Paulo vai tratar disso aqui. Mas ele, como exemplo daquilo que, quando Paulo fala assim, permaneçam firmes, o que nós precisamos para permanecer firme? Que é justamente ao contrário do que ele estava tratando a igreja de Filipenses. Então, Paulo continuou, o Lucas continuou colocando aqui em Atos a doutrina dos apóstolos, as sagradas escrituras, a comunhão, o partir do pão, que também faz parte dessa comunhão, e as orações. Nas orações. Se você pegando aqui desse texto, três principais coisas
que nós precisamos desenvolver na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã, para a gente permanecer firme. Permanecer na doutrina, na comunhão e na oração. Três principais. Existem outras também, mas vamos pensar nessas aqui por enquanto. Então veja bem, Paulo vai continuar dando aqui as instruções, e nós vamos falar de pelo menos três aqui também. Existem muitas outras, mas nós vamos falar dentro do texto pelo menos três instruções que Paulo vai falar para que a gente possa então alcançar o nosso alvo, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. A primeira que Paulo vai falar aqui é justamente a respeito da comunhão. Acompanhe aí na sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses. Os outros textos a gente vai colocar na tela aí, Filipenses 4. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 2 e o versículo 3. Olha o que Paulo está dizendo aí para a turma da igreja de Filipenses, e que está dizendo para aqui, para a igreja presbiteriana de Florestal hoje. Então, ele vai começar a tratar dessa questão da comunhão, e aí ele faz aqui um apelo a essas duas irmãs, Evódia e Síntica. Versículo 2: rogo a Evódia e rogo a Síntica, pensem concordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Observa, irmãos, que quando Paulo trata dessa questão aqui com a igreja de Filipos, ele não está tratando apenas da teologia, ele não está tratando apenas aqui, vamos dizer aqui, dos 5 pontos do calvinismo, de questões teológicas. Paulo está tratando também com a igreja questões práticas, relacionamento pessoal entre eles, relacionamento pessoal. Agora, quando Paulo aponta aqui para o problema que existia no relacionamento dessas duas irmãs, ele vai chamar a atenção para uma outra coisa, e que esse problema aqui estava afetando, que esse problema aqui estava causando prejuízo. O problema de duas irmãs estava causando prejuízo no crescimento do reino. Como? Olha o que Paulo diz. O apelo dele: rogo a Evódia e Síntica que pense concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro, também peço que as auxilies. Por quê? Porque elas se esforçam juntas comigo no Evangelho, e o problema entre elas estava quebrando essa cadeia, o círculo de pregação da palavra. O testemunho de desavença entre elas estava gerando mau testemunho para o Evangelho, para a igreja. Irmãos, imagine aí, se um pastor, um outro pastor, não é nenhum dos que está aqui hoje não, viu, Márcio? É nóis. Se o pastor dessa igreja pecar, e esse pecado fica conhecido aí fora da cidade, qual é o testemunho que eles vão dizer a respeito da igreja? Mas se o irmão da igreja pecar, não vai manchar também o nome da igreja, não? Vai. Não precisava ser Paulo aqui em discórdia com alguém para que o evangelho fosse manchado, não. Até mesmo essas duas irmãs que estavam ali na igreja, uma discórdia entre elas causou prejuízo ao evangelho, causou prejuízo ao reino de Deus, causou prejuízo àquela igreja. Tomou tempo do apóstolo Paulo para escrever aqui: olha, cuidado aí, tomou tempo desse outro irmão que pode pedir ajuda aí, irmão, para que elas entrem em acordo, para que não continue um mau testemunho, para que possa haver paz dentro da igreja, para que possa haver crescimento na igreja, para que possa haver restauração, a alegria no meio da igreja. Então, queridos, é preciso que haja essa comunhão. O que é essa comunhão aí? Comunhão não é comelança, não. Começão, né? Que o povo pensa que comunhão é só isso, a gente reúne só para comer. Comunhão é ter tudo em comum. O que é ter tudo em comum? Ah, então nós temos que fazer igual a igreja de Atos Apóstolos fez, vender as propriedades da Atos. Se você puder fazer, faz. Ninguém vai te impedir. Mas comunhão é além disso. Esse pensamento comum que Paulo está dizendo aqui é você pensar
em prol do reino de Deus. Eu fico pensando assim, será que essas irmãs aqui, elas estavam buscando os interesses do reino? Será que elas estavam buscando os interesses do crescimento do reino de Deus ou da igreja? Ou será que elas estavam buscando interesses pessoais? Não, eu acho que tem que ser assim. A outra não, eu acho que tem que ser assim. Aí quando começou a briga primeiramente. Não, eu acho que esse tempo tinha que ir mais para lá, passar por cima da casa do pastor Márcio, fazer, senão não dá certo. Aí o outro fala assim, não, até aqui tá bom, aí começa uma briga. Não, tem que ir mais, tem que ficar, tem que ficar, tem que... E não anda. Quando a gente busca um interesse em comum no crescimento do reino, guiados pela palavra de Deus, então não vai haver discordância. O Espírito Santo vai conduzir naquilo que é melhor. Foi assim durante a história do povo de Israel. Chegou um momento lá na tribo de Israel que o povo dizia assim para Moisés: quem é que vai ser o sacerdote? Quem vai ser o sacerdote? Vai ser a família tal, não vai ser a família, vai ser a outra família. Deus falou assim: cada um pega uma vara. A que florescer vai ser esse escolhido. Pronto. Foi a direção de Deus. Então, quando a igreja pensa nessa direção de Deus, vai haver concordância, vai haver comunhão, vai haver unidade, vai haver o mesmo interesse. O interesse aqui é o quê? É o crescimento do reino de Deus. O interesse aqui é o quê? São as almas. O interesse não é mostrar uma igreja pomposa, bonita, com uma estrutura gigantesca. Não, o interesse é que muitas vidas sejam alcançadas pela graça de Deus. Então não importa como vai ser a estrutura da igreja, deixa isso aí para a liderança. Agora já fica na retaguarda, assim que tiver pronto, nós vamos sair marchando nessa cidade aqui, evangelizando, chamando todo mundo, convidando as pessoas, vamos fazer um culto de inauguração aqui, muito grande, um culto gigantesco de inauguração. Aí faz igual lá em Beto, depois que reformou lá, aí falaram assim, não, nós vamos fazer um culto de inauguração, vamos chamar alguém para pregar. Eu disse: alguém? Não, quem vai pregar não sou eu. É isso, eu estou lá o tempo todo pregando. Aí na hora que a inauguração vai chamar alguém, eu falei: depois que eu pregar, vocês vão chamar. A gente chama quem vocês quiserem. Mas primeiro não. Então o pastor Márcio prega de manhã, eu prego à noite. Ou então eu prego de manhã, o pastor Márcio prega à noite. Depois eu conselho aqui, os presidentes chamam quem vocês quiserem. O primeiro é nós mesmo. Entendeu? Porque o interesse nosso aqui, irmãos, é o crescimento dele. É a salvação de vidas, é a alma sendo salvas pela palavra de Deus. Então nós não vamos ficar aqui igual a Evódia Cíntica, não, tem que ser assim, eu penso que tem que ser assim, o outro pensa que tem que ser do outro jeito. Deixa o Senhor Jesus resolver. Nós vamos pregar o Evangelho, de vidas sendo convertidas aí pelo poder de Deus, sendo derramado através do testemunho da igreja. A igreja tem paz, a igreja tem união, a igreja tem harmonia. É isso que precisa. É isso que o povo aí fora precisa ver dentro da igreja. É isso que o povo precisa ver aqui, dentro do povo de Deus, essa comunhão, esse amor uns pelos outros. Uns pelos outros. Agora, se você puder intervir em alguma situação, faça. Sabe de alguém que está com problema aí? Chama lá para conversa. Seja de apoio. Foi isso que Paulo fez: ó, te fiel companheiro, peça ajuda aí. Chega lá junto com as duas irmãs, converse com elas. Entre em acordo lá, pede para elas entrarem em acordo, porque nós não podemos parar diante disso aí. Não podemos parar. João capítulo 4, versículo número 20. 1 João 4, 20. Por que na igreja deve ter a comunhão, e a comunhão é tão importante para o povo de Deus? 1 João 4, 20. Vamos ler juntos aí mais uma vez? Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Mentiroso. Eu estou dizendo, não, é a Bíblia. Teve um dia que os apóstolos falaram assim para Jesus: duro esse discurso, quem pode seguir? Porque o discurso de Jesus é duro. Ele está falando de amor aqui, mas ele fala sério. Não é amor da boca para fora, não. Se alguém diz que ama o irmão, mas não consegue perdoá-lo, é mentiroso. Como é que você vai amar a Deus? Não, você tem que aprender a perdoar o irmão. Precisa aprender a abrir mão, para que seja restaurado algo que Paulo vai falar aqui em nosso meio. Paulo
dizendo sobre isso aqui. Sabe por quê? Porque quando há dissensão no meio da igreja, há tristeza. Quando há divisão no meio da igreja, a tristeza não é só aqui na terra, não é no céu. Então Paulo diz aqui, é preciso que haja comunhão. Segundo, o que ele vai falar? Com essa comunhão aí, essa união vai restaurar o quê? Segundo ponto que ele vai colocar para nós, a alegria do povo de Deus. Aí ele diz assim, versículo número 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Irmãos, parece que Paulo está falando aqui de uma alegria como uma sugestão. Olha o texto, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Parece que é uma sugestão que Paulo está dando aqui. Não. Alegria aqui é uma ordem, não é uma sugestão. Tem um motivo, porque Paulo está dizendo isso aqui, dessa alegria. Mas é uma ordem. Ele não está dizendo aqui, olha, se você se sentir bem, você fica alegre. Se você não tiver problema existencial nenhum, então você vai ser alegre. Não, Paulo está dizendo aqui que nós precisamos ser alegres. Ele fala e ele coloca ênfase no negócio, quando ele diz alegrai-vos sempre no Senhor, é no Senhor, e aí ele diz outra vez, digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Por que dessa alegria? Qual é o motivo dessa alegria? O Evangelho trouxe essa alegria para o nosso coração. Presta atenção aí. O mundo lá fora vive triste. O mundo lá fora tem uma alegria passageira. Alguns lá fora vão no bar, enchem a cara, aí eles ficam alegres, sorridentes. Tem uns que ficam valendo. Já viu não? Já não fica valendo? Pois é. Mas agora para o servo de Deus, qual é o motivo da alegria? Vamos ler juntos mais uma vez. Vamos lá. O anjo, porém, que diz: não temais. Eis aqui mostrará Deus será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador. Hoje nasceu Jesus. É motivo de grande alegria. E quando Jesus morreu na cruz, não era motivo de tristeza, não, continua sendo motivo de alegria, porque ele morreu para pagar os nossos pecados, mas ele ressuscitou. Então continua a alegria do povo de Deus. A alegria do povo de Deus não morreu, a alegria do povo de Deus não pereceu, e a alegria do povo de Deus não está condicionada aos problemas, às vicissitudes da vida. A alegria do povo de Deus é constante, é firme, não é passageira, é longânima. A alegria do povo de Deus é uma ordem. Por quê? Porque Jesus nasceu e Jesus já pagou um alto preço por nós, Jesus já conquistou a nossa salvação, e isso é melhor do que qualquer coisa que nós possamos alcançar. Então é assim, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ser alegres, firmes aí nessa alegria. Romanos capítulo 14, versículo 17, vamos ler junto, o que mais que traz alegria para nós? Vamos lá juntos, não? Porque irmãos, você não faz parte de um reino de tristeza, não. Eu fico imaginando um reino de tristeza que está lá em Brasília. Que tristeza! Aí essa tristeza que emana ali de dentro daqueles escritórios ali, vai invadindo todo o país. Mas quando ela chega aqui na porta da igreja, ela bate e cai para lá de fora de novo, porque aqui ela não entra. Por que ela não entra aqui? Porque nós pertencemos ao reino de Deus. E o reino de Deus é paz, é alegria, é justiça no Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Alegria. Alegria. Eu fico imaginando um crente triste, choroso. Eu não estou dizendo naquele momento que você chora porque você enfrentou tem uma pancada lá, arrancou a unha do pé. Não estou falando disso não. Aí você chora mesmo.
desse reino. Nós não somos desse mundo. A minha alegria não está naquilo que eu tenho aqui, mas naquilo que eu tenho lá, na glória. É por isso que Paulo diz: vocês precisam ser alegres, porque não é o que você tem aqui nessa terra, mas é aquilo que Jesus conquistou para você no reino dos céus. Salmo 97, versículo 12. Vamos juntos aí. Mais uma vez, esse é pequenininho, ó. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, dai louvores ao seu santo nome. Quem está triste, canta louvores? Não. Vamos pensar aqui no louvor para a tristeza, como a luz para a escuridão. Está tudo escuro. E como o interruptor lá, se tiver energia, acendeu a luz, o que acontece com a escuridão? Esquecido. A pessoa está triste, uma tristeza por alguma coisa. Ela começa a cantar louvores a Deus. Tem como permanecer a tristeza? Não tem. Porque essa alegria do Espírito vai invadindo o nosso coração, vai tomando todo o nosso ser, de uma maneira que não tem espaço para a tristeza. Não tem como permanecer triste. Uma vez uma irmã me ligou e falou assim: pastor, eu estou muito triste, eu acho que eu estou entrando em depressão. Eu disse: irmã, você tem um aparelho de som aí? Você falou: olha para aí, era aqueles aparelhos 3 em 1, né? Já viu? Tinha aqueles aparelhos 3 em 1 com aquelas caixas de som desse tamanho assim, do lado. Eu falei assim: minha irmã, você tem um aparelho de som aí? Tem, pastor. Põe louvor. Solta o louvor aí. Liga o som, pode deixar o vizinho reclamar. Liga a aula, canta junto. No outro dia a irmã me ligou de novo: pastor, quer dizer aí, irmã, como é que está? Ela disse: ó, pensa agora, em nome de Jesus. Bom, às vezes a gente tem a nossa disposição, um recurso. Um recurso. A palavra, o louvor, a oração, a comunhão, o culto. Está triste, não vem para o culto. Está triste, vem para o culto. Você não vê o louvor aqui como é que é? Eu gostei de uma coisa que aqui a igreja aqui também é assim, viu? O Roberto Brasileiro, o reverendo Roberto Brasileiro, esteve lá na igreja, no dia 10. E aí uma coisa que ele falou na igreja, eu fiquei assim observando. Ele falou assim: a igreja aqui é uma igreja alegre, a igreja aqui é uma igreja alegre, canta uns louvores assim, animado. Foi isso? Ele falou lá? Mais ou menos isso, né? Mas ele falou nesse sentido. Aqui também é assim. Eu não sei se os irmãos aqui têm algum problema com isso. Eu gosto de bater palma. Gosta, né? Todo mundo gosta também lá. Eu só observei uma coisa. Às vezes a gente está no louvor, tão animado, batendo palma. Aí acaba o louvor, acabou as palmas. Teve um dia que eu puxei. Depois do irmãos, quando eu estou louvando, eu fico até meio tentando segurar a onda, porque na hora que dá vontade de dar até uns pulos, glória a Deus. E lá na igreja, pelo menos eu falo. Lá eu falei que eu fico segurando mais um pouquinho. Mas lá eu falo: glória a Deus. Eu sou de vez em quando, mas eu não sei lá. Pois é, sou eu. Tem umas irmãs lá que quando eu grito, elas me acompanham também, né? Tem aquela relação em cadeia dentro da igreja. Mas é uma bênção, irmãos. Isso é o que é alegria. É alegria. Então, se você estiver triste, onde que é o lugar de você vir buscar essa alegria? Na igreja. Chega aqui no culto, você pode estar liberado para fazer, viu? Os presbíteros, o presidente André, o presidente Paulo, o pastor Márcio, está liberado. Você pode chegar aqui na igreja e dizer: glória a Deus, aleluia. Quando você fizer isso aí, meu irmão já vai saber: ó, a alegria pulou para lá, a tristeza pulou para fora, a alegria entrou, está tudo bem, graças a Deus. É isso, irmãos. Aqui é o lugar da gente buscar essa alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor nos fortalece, a alegria do Senhor nos coloca para cima. Então a alegria, Paulo está dizendo: olha, irmãos, para de tristeza, para de andar de cabeça baixa, para de ficar aí se lamentando. Alegria, sorria, dê um sorriso, dê um abraço no irmão, né? Nós precisamos disso. Então é um lugar aqui na igreja. Irmãos, a alegria não é ultra circunstancial. Fala para mim. Não é ultra circunstancial. A nossa alegria não depende das circunstâncias. Coloque isso na sua mente. A nossa alegria não depende das circunstâncias. Não. A nossa alegria depende de entendermos isso. Jesus nasceu.
o Salvador nasceu. E Ele me chamou, eu fui escolhido. Olha que coisa, eu fui escolhido para fazer parte desse reino da alegria. Então eu preciso ser alegre. A nossa alegria é cristocêntrica, porque é centrada no Senhor. É Ele o motivo da nossa alegria. Ele é o motivo dessa nossa alegria. E aí, em terceiro lugar, uma terceira instrução que Paulo nos dá aqui, primeira comunhão, a alegria, e agora ele fala também um pouco aqui da moderação. Versículo número 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então Paulo aponta aqui para a necessidade de termos um cuidado com as nossas atitudes. Cuidado com as nossas atitudes. Moderação tem a ver com controle do temperamento. Existem 4 tipos de temperamento: fleumático, eu esqueci sempre um. Fleumático, melancólico, acho que era esse que eu esquecia. Colérico e sanguíneo. E aí é preciso ter controle mesmo, porque tem gente que tem os 2 temperamentos num só: colérico e sanguíneo. Tudo ligado em 220 não, em 520. Você fala um negócio que para dar uma resposta lá. Então Jesus fala que a gente precisa ter cuidado com isso. Paulo está dizendo também que nós precisamos ter cuidado com o nosso temperamento. Nós precisamos ter esse controle aí do Espírito sobre a nossa vida. Moderação. O crente não pode ser uma pessoa explosiva. Não pode. Nós precisamos aprender a controlar o nosso temperamento. Lá na igreja tinha uma menina, assim, ela foi embora para Curitiba. Um dia eu fiquei com medo da outra, porque ela tinha dado uma arrumada no cabelo e ela pintou lá um negócio no cabelo, as luzes, os dentes. Aí chegou para essa menina e falou assim: o que você achou do meu cabelo? Eu falei: tá horrível. Eu fiquei pensando assim, gente, ela podia ter disfarçado um pouquinho. Eu não gostei muito não, mas tá bom, né? Não, ela falou na lata, assim, tá horrível. A outra me chegou a fazer assim, pegou a murchar. É isso, o crente não pode ser assim não, irmão. A nossa palavra precisa ser temperada com sal. A nossa palavra precisa ser agradável. Não estou dizendo que você mentir, não. Um dia o presbítero fez isso comigo. Fez isso comigo lá em Cachoeira da Tamirim, né? Esqueceu de entregar um cheque no moço e ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou deixar esse cheque para o senhor, falar para ele passar aqui. O senhor fala que já estava aqui com o senhor há algum tempo. Eu falei assim: você está pedindo para eu mentir? É isso aí. Não deixa eu entregar para ele. Eu não estou falando para mentir, não, irmãos, mas a nossa palavra ela precisa ser temperada com sal. A verdade é para ser dita na hora certa, com amor, no lugar certo. Eu já cometi essas falhas. Do púlpito eu falava alguma coisa com o irmão que estava lá atrás assim. O irmão foi chateado comigo. Aí terminou o culto, eu desci do culto, nem cumprimentei as pessoas de igreja. Cheguei lá, irmão, me perdoa pelo que eu falei. Senão eu tinha saído chateado comigo. Então a gente precisa ter, até no culto a gente precisa ter esse temperamento. Ser moderado. William Barclay, ele diz que o homem que tem moderação é aquele que sabe quando deve deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Isso é moderação. Não é sem enganar os outros com palavras bonitas. Moderação é quando você sabe que tem que deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Um dia o povo pegou, os fariseus, pegou uma mulher em adultério, trouxe a mulher diante de Jesus e disse assim: olha, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar essa mulher. Jesus olhou para eles e falou assim: quem de vocês não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, naquele momento Jesus estava sendo moderado. Deixou a justiça e introduziu a misericórdia. Você sabe como que a gente aprende a fazer isso? A gente aprende a fazer isso assim. O dia que alguém errar com você,
O dia que alguém pisar no seu carro, lembre assim, a primeira coisa que você tem que pensar, não é no carro que está doendo. A primeira coisa que você tem que pensar é assim: eu sou pecador igual a ele. Se você se lembrar que você é tão pecador quanto o seu irmão, por que você vai querer condenar ele? O rei chamou seus súditos para acertar com eles as contas. E aí veio um que devia, eu vou colocar aqui para a gente entender na nossa linguagem, que devia 10 milhões de dólares. Um exemplo. E aí o rei olhou para ele e falou assim: não tem como você pagar essa dívida. Quer saber uma coisa? Perdoado, vai embora. Esse que saiu dali perdoado, chegou lá e encontrou o outro, agarrou pela bola da camisa e paga o que você me deve. Ele devia quanto? 100 reais. Você não tem. Então, prende ele até ele pagar minha dívida. Alguém foi lá e disse para o rei: você lembra por que o senhor perdoou aqui? Pois é, pegou o outro que devia menos e mandou prender. O rei mandou trazer ele de volta. Falou: senhor miserável, eu não perdoei toda a sua dívida. Por que você não perdoou o seu irmão lá? Está compreendendo isso, irmãos? Quando alguém fizer alguma coisa que te chatear, quando alguém pisar no seu carro, lembre disso: eu sou tão devedor quanto ele. Eu sou tão pecador quanto ele. Com a medida que medires, vos medirão também. Então perdoe. Na oração do Pai Nosso, quando a gente interrompe ela, a gente pega uma frase tão importante: se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste nos perdoará as nossas. Isso tudo aqui tem a ver com moderação. Por quê? Porque quando falta a moderação, a gente quer ter os direitos, a gente quer ter a razão, a gente quer ter que se cumpra aquilo que nós merecemos, mas a gente não pensa assim: o que eu mereço como sendo tão pecador? Eu mereço é o castigo. Então a gente tem que ajudar os outros. Por isso Paulo está dizendo: olha, é preciso que haja moderação no meio do povo de Deus. O homem moderado é aquele que sabe quando deve deixar a justiça e introduzir a misericórdia. Ralph Martin, ele também disse que moderação é uma disposição amável. Moderação é uma disposição amável e honesta para com outras pessoas a despeito das suas falhas. É quando alguém te machucar, você diz assim: eu amo. Quando alguém te ferir, você diz: eu amo. Quando alguém levantar um falso testemunho para você diz: eu amo. Isso é moderação. Isso também é moderação. Então Paulo diz aqui que devemos ser moderados. Por quê? Porque o Senhor, diz aí, porque o Senhor está perto. O Senhor está perto, no sentido de que o Senhor está vindo, a segunda vinda, no sentido de que o Senhor está te vendo. Quando você aponta o dedo para os outros lá condenando, o Senhor que te perdoou está te vendo. E o exemplo da palavra pode se refletir nisso. Olha, ele me perdoou e está vendo ele que eu estou aqui condenando meu irmão. Então, perto aqui é nesse sentido, tanto de que ele está vindo, como de que ele está perto, vendo aquilo que você está fazendo, vendo qual é a sua atitude, vendo qual é a ação ali que você está tendo com relação ao próximo, vendo qual é o amor que está sendo processado aí dentro do seu coração, ou o ódio que está sendo processado dentro do seu coração. Perto está o Senhor, Ele é testemunha de tudo isso aí que está se passando. Portanto, irmãos, eu quero concluir aqui, e agora eu vou concluir dizendo só uma frase. E essa frase aqui são as 4 atitudes que Paulo aponta nesse pequeno texto, para que nós possamos alcançar os nossos alvos. Ele fala: permanecer firme no Senhor, vivendo em comunhão, com toda alegria e moderação nos nossos corações. Amém? Pegou a frase aí? Permanecer firme no Senhor, vivendo em comunhão, com toda alegria e moderação nos nossos corações. Vamos orar. Feche seus olhos. Conta a cabeça do Senhor.
Quem pediu o pastor Márcio dessa situação? Santo Deus, a tua palavra, Deus, foi exposta nesse momento, e pedimos ao Pai, ao teu Santo Espírito, que aplique em nossos corações, e possamos, ó Deus, ter a consciência de que daqui a uns minutos nós estaremos saindo do templo, da igreja, mas não estamos saindo da presença do Senhor, e nós continuamos, ó Deus, sendo necessitados da presença e da orientação do Espírito Santo sobre nós, para que possamos, ó Deus, colocar em prática, tirarmos da teoria e agora colocarmos em prática aquilo que aprendemos aqui nessa manhã. Deus, abençoa a sua igreja, tenha misericórdia da sua igreja, que sejamos, ó Deus, não aquilo que a sociedade quer que sejamos, mas que sejamos aquilo, as pessoas que o Senhor quer que sejamos. Nos abençoe, Pai, e tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou pedir para você ficar de pé. Eu já vou encerrar o culto com a bênção. E depois o pastor Márcio vai ter alguns avisos. Isso? Estenda a sua mão para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o inefável amor de Deus, do eterno Pai, e a comunhão do Espírito repouse sobre a sua vida, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Amém. Desce